Imagine um momento em que o mundo inteiro está em caos. Guerras, fome, desastres naturais e uma sede desesperada por liderança. É nesse cenário que surge uma figura carismática, prometendo paz e soluções para todos os problemas da humanidade. Mas quem é essa figura? E qual é o verdadeiro propósito por trás de sua ascensão? Hoje, vamos explorar um dos temas mais intrigantes da Bíblia: de onde virá o Anticristo? Olá, meus amados irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sabedoria Cristã. Eu sou o seu companheiro nesta jornada espiritual e hoje vamos mergulhar fundo na palavra de Deus para desvendar mistérios que têm intrigado cristãos por séculos. Então, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que compartilhamos aqui. Antes de começarmos, convido você a fazer uma breve oração comigo. Feche os seus olhos, levante as suas mãos em sinal de rendição e vamos buscar a presença do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por este momento especial. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para compreendermos as profecias e os sinais dos tempos. Que esta mensagem seja uma bênção para todos que a ouvirem. Em nome de Jesus, amém. O mistério em torno do Anticristo. O Anticristo é uma figura que tem gerado inúmeras especulações ao longo dos séculos. Muitos estudiosos e teólogos têm debatido sobre sua origem, sua identidade e o impacto que ele terá sobre o mundo nos últimos dias. Mas o que a Bíblia realmente nos diz sobre ele? No livro de Segunda Carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, está escrito: Ninguém de modo algum vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa passagem é crucial para entendermos quem é o Anticristo e de onde ele virá. O homem do pecado será alguém que desafiará diretamente a Deus, reivindicando para si mesmo o lugar que pertence ao Altíssimo. Mas o que leva essa figura a surgir? E por que ele será tão bem recebido pelo mundo? Neste ponto, eu quero que você, que está assistindo, compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que o Anticristo já está entre nós aguardando o momento certo para se revelar? Deixe a sua resposta. E não se esqueça de escrever: Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus, para que possamos saber que você está firme na fé. Para entendermos de onde virá o Anticristo, precisamos olhar para os sinais dos tempos que Jesus mencionou em Mateus capítulo 24. Ele nos alertou sobre falsos cristos, guerras, rumores de guerras e grande tribulação. Em meio a esse cenário de incertezas, haverá um clamor global por paz e segurança. E é justamente nesse contexto que o Anticristo surgirá como um salvador, oferecendo soluções para os problemas mundiais. No entanto, devemos estar vigilantes, pois ele não virá como um inimigo declarado, mas como um lobo em pele de cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, está escrito que ele fará guerra contra os santos e os vencerá. Ou seja, ele terá um poder e influência que enganarão muitos, inclusive dentro da igreja. Pense comigo. Como alguém pode ser tão enganoso a ponto de até mesmo os escolhidos serem levados a acreditar em suas mentiras? Isso nos leva a refletir sobre o estado espiritual do mundo nos últimos dias. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo nos alerta que virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Irmãos e irmãs, é tempo de estarmos vigilantes. Devemos nos aprofundar na palavra de Deus, buscar discernimento espiritual e não nos deixarmos levar pelos ventos de doutrinas que soam agradáveis aos ouvidos, mas que estão longe da verdade bíblica. Vamos fazer juntos uma breve oração. Senhor, nós te pedimos sabedoria e discernimento para não sermos enganados pelos falsos profetas e pelo espírito do anticristo que já está em operação no mundo. Guarda nossos corações e fortalece nossa fé para que possamos permanecer firmes até o fim. Amém. Agora, vamos aprofundar nossa compreensão sobre a origem do Anticristo e como podemos reconhecer os sinais que antecedem sua manifestação. A Bíblia nos dá pistas claras sobre o surgimento dessa figura. No livro de Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25, o profeta descreve uma visão sobre um reino final que se levantará, simbolizado por um animal terrível.
Esse animal representa um poder que dominará o mundo, e é desse reino que o anticristo surgirá. Daniel nos revela que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Mas o que isso significa para nós hoje? Em termos simples, o anticristo será um líder mundial que terá um poder extraordinário para influenciar nações e povos. Ele não apenas se oporá abertamente a Deus, mas tentará alterar leis e tradições estabelecidas, possivelmente impondo um novo sistema de crenças e valores que desafiariam os princípios bíblicos. Isso soa familiar nos dias de hoje, onde vemos um crescente movimento para redefinir o que é moral e aceitável. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24, versículos 4 e 5. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que vemos ao nosso redor são sinais de que o mundo está sendo preparado para aceitar um líder que parece ter todas as respostas. A crise econômica, a polarização política, os desastres naturais. Todos esses eventos estão criando um ambiente de desespero, onde as pessoas estarão dispostas a seguir qualquer um que prometa estabilidade e paz. Será que estamos à beira desse momento profetizado? A Bíblia diz que o anticristo fará sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Marcos capítulo 13, versículo 22. Ou seja, ele terá um poder sobrenatural que confundirá muitos. Aqui surge uma pergunta importante. Você está preparado espiritualmente para reconhecer o engano quando ele vier? Compartilhe nos comentários. Você já sentiu que estamos vivendo os tempos finais mencionados nas Escrituras? Quais sinais você acredita que indicam a proximidade da manifestação do Anticristo? Vamos conversar sobre isso. O espírito do Anticristo já está operando. Talvez você se pergunte: se o Anticristo ainda não se revelou, como podemos reconhecer seus sinais agora? A resposta está em 1 João capítulo 4, versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e agora já está no mundo. Esse versículo nos ensina que, mesmo antes da aparição física do anticristo, o espírito dele já está operando no mundo. Esse espírito se manifesta em qualquer sistema, ideologia ou pessoa que nega a divindade de Cristo e tenta afastar as pessoas da verdade do Evangelho. Pense em como a sociedade tem se afastado cada vez mais dos valores bíblicos e como há uma crescente aceitação de ideias contrárias à fé cristã. Aqui está um convite para você. Reflita sobre o que está acontecendo ao seu redor. Será que estamos aceitando ideias e valores que, na verdade, estão preparando o caminho para o anticristo? Compartilhe sua opinião. Queremos ouvir de você. Agora gostaria de compartilhar com você um trecho poderoso de Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 a 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Este é um dos pontos mais marcantes sobre a chegada do anticristo. Ele implementará um sistema de controle global, onde ninguém poderá participar da economia sem estar marcado por seu sinal. Já podemos ver os avanços tecnológicos e a crescente digitalização da economia como possíveis precursores deste sistema profetizado. Você está pronto para um tempo em que sua fé será testada como nunca antes? Se você está comprometido a permanecer firme, deixe um "Eu estou comprometido com a verdade", que é a palavra de Deus, nos comentários. Vamos continuar firmes na fé, sabendo que aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia nos encoraja a estarmos sempre vigilantes. Em Efésios capítulo 6, versículo 12 está escrito: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é um chamado para estarmos atentos, usando o discernimento espiritual que vem de Deus para reconhecer os tempos e as estações. Nossa luta não é apenas contra pessoas ou sistemas, mas contra forças espirituais que estão preparando o caminho para o anticristo. E como podemos nos proteger? Estando revestidos da armadura de Deus, a palavra, a fé, a oração e a vigilância constante. Vamos juntos fazer uma oração. Senhor, nós te pedimos que nos ajude a permanecer vigilantes em meio aos enganos deste mundo.
Dá-nos discernimento para reconhecer o espírito do anticristo e força para resistir a toda tentação. Que possamos ser luz em meio às trevas e que o teu espírito nos guie em toda a verdade. Amém. O livro de Apocalipse, capítulo 13, apresenta uma descrição detalhada de uma besta que sobe do mar, com 10 chifres e 7 cabeças, cada uma com um nome de blasfêmia. Esta é uma das imagens mais enigmáticas das Escrituras, simbolizando um poder que terá autoridade global. Os estudiosos geralmente interpretam esta passagem como uma representação de um sistema político ou um líder carismático que terá controle mundial. A Bíblia nos alerta que ele enganará a muitos, realizando sinais e maravilhas para ganhar a confiança das nações. Apocalipse capítulo 13, versículo 13. Ao longo da história, muitos têm tentado identificar a figura do anticristo. Desde imperadores romanos como Nero até líderes modernos, várias figuras históricas foram apontadas como possíveis candidatos. Por exemplo, durante a Reforma Protestante, muitos acreditavam que o Papa era o anticristo, devido à grande influência e poder da Igreja Católica na época. Outros apontaram para ditadores como Adolf Hitler, devido à sua retórica de ódio e perseguição aos judeus. Contudo, a Bíblia nos ensina que o anticristo será uma figura única que surgirá no tempo determinado por Deus. Em Daniel capítulo 8, versículo 23, lemos: E no fim do seu reinado, quando os transgressores chegarem ao extremo, levantar-se-á um rei de feroz semblante e entendido em adivinhações. Este líder terá uma sabedoria diabólica, capaz de enganar até os mais sábios. Mas por que tantas pessoas têm sido confundidas ao longo dos séculos? A resposta pode estar no próprio plano do anticristo. Ele é um mestre do engano, utilizando-se de ideologias, sistemas políticos e até mesmo religiões para preparar o mundo para sua chegada. Aqui está uma questão para você refletir. Será que estamos vendo uma preparação global para aceitar um líder que oferecerá soluções para os problemas mais complexos da humanidade? Deixe seu comentário abaixo sobre o que você acredita ser a verdadeira identidade do anticristo. Você acha que ele é um líder político, um sistema ou algo totalmente inesperado? Queremos ouvir sua opinião. A aliança com o anticristo. Outra pista importante sobre a identidade do anticristo está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um pacto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Este versículo nos mostra que o anticristo será um mestre em negociações, firmando um pacto que trará uma falsa sensação de paz, especialmente com Israel. No entanto, essa aliança será quebrada, revelando sua verdadeira natureza traiçoeira. É interessante notar que, em nossos dias, vemos um grande esforço por parte das nações para estabelecer tratados de paz no Oriente Médio. Isso pode ser um prelúdio para o pacto final que o anticristo fará, o que levará à grande tribulação profetizada por Jesus em Mateus capítulo 24. Como identificar o anticristo? Sinais e características. O anticristo não surgirá de forma repentina sem nenhum aviso. Jesus nos deu sinais para que possamos estar atentos. Aqui estão algumas características que a Bíblia atribui ao anticristo. 1. Blasfêmia contra Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 6, lemos que ele abrirá a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Isso significa que ele será um opositor direto de Deus, promovendo uma agenda que desafiará abertamente os princípios bíblicos. 2. Poder de enganar. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, está escrito que ele virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ele usará sinais miraculosos para convencer as massas, provando que não devemos ser enganados apenas pelo que vemos. 3. Controle econômico. Como já mencionamos, em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, ele instituirá um sistema no qual ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tiver o sinal. Isso sugere um controle total sobre a economia global, algo que parece cada vez mais possível com os avanços da tecnologia. Agora, pense comigo. Com a digitalização crescente, moedas digitais e até mesmo a ideia de implantes de chips para transações financeiras, será que já estamos sendo condicionados para aceitar o controle econômico que o anticristo trará? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões.
Se esta mensagem tem abençoado sua vida, eu te convido mais uma vez a se inscrever no canal Sabedoria Cristã. Juntos, vamos continuar explorando a palavra de Deus para entender os sinais dos tempos. Lembre-se de curtir este vídeo, compartilhar com amigos e familiares e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. O futuro que nos aguarda. À medida que nos aproximamos do fim dos tempos, nossa maior defesa é estar firmemente ancorados na palavra de Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 16, Jesus nos advertiu: Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Isso significa que devemos ser vigilantes, sábios e discernir os tempos. Vamos orar juntos. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir os sinais e os tempos que vivemos, que possamos estar preparados para reconhecer o anticristo quando ele se manifestar e resistir às suas mentiras. Fortalece nossa fé para que possamos ser luz em um mundo de trevas. Amém. A derrota final do anticristo e a vitória de Cristo. Até agora, exploramos como o anticristo surgirá, os sinais que precederão sua manifestação e as teorias sobre sua identidade. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que acontecerá com o anticristo no fim? A boa notícia é que a Bíblia não nos deixa sem esperança. Ela nos revela o destino inevitável desse enganador e como Deus trará a justiça ao mundo. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, vemos uma poderosa visão do apóstolo João. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este cavaleiro é o próprio Senhor Jesus Cristo, que voltará com poder e glória para derrotar as forças do mal. O anticristo, por mais poderoso que pareça, será derrotado pela simples presença do Rei dos Reis. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, está escrito: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso significa que, no auge de seu poder, o anticristo será destruído de forma rápida e decisiva por Jesus. Ele não terá como escapar do julgamento divino. A Bíblia também nos fala claramente sobre o destino final do anticristo e do falso profeta. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, lemos que a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Isso confirma que o anticristo, juntamente com seu cúmplice, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo, um lugar de tormento eterno. É importante entender que esta é a justiça de Deus sendo manifestada contra aqueles que deliberadamente escolheram se opor a ele e enganar o seu povo. Esta é uma mensagem de esperança para todos os cristãos. O mal não terá a palavra final. Mas o que podemos aprender com isso? A verdade é que, apesar de todo o poder que o anticristo manifestará, ele está destinado à derrota. Isso nos ensina que nenhum poder terreno ou espiritual pode prevalecer contra a autoridade de Jesus Cristo. Portanto, mantenha sua fé firme, sabendo que a vitória é garantida para aqueles que seguem a Cristo. Após a derrota do anticristo, a Bíblia nos fala de um período glorioso onde Cristo estabelecerá o seu reino. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3, é mencionado que Satanás será preso por 1000 anos, durante o qual Cristo reinará com os seus santos em paz e justiça. Este é o tão esperado milênio, onde a paz verdadeira reinará sobre a terra e todas as nações estarão sujeitas ao Senhor. Mas a história não termina aí. Após o milênio, Satanás será solto por um breve período, como descrito em Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 10, apenas para ser derrotado de uma vez por todas. Então, o julgamento final ocorrerá, onde todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante do trono de Deus. Aqueles que não estão inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Aqui está um convite para refletir. Você já entregou sua vida a Jesus? Você tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida? Se ainda não, não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A Bíblia diz que hoje é o dia da salvação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Se você deseja entregar sua vida a Cristo agora, faça esta oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da tua salvação. Eu creio que tu morreste por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Hoje eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Guia-me e ajuda-me a viver uma vida que te agrade. Amém.
A importância de estarmos preparados. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 24, versículo 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso significa que precisamos estar espiritualmente prontos, vivendo uma vida de fé e obediência, pois ninguém sabe o dia ou a hora da volta de Cristo. Se você está comprometido a permanecer firme até o fim, deixe um amém nos comentários. E se você chegou até aqui, diga: eu estou preparado para a volta de Cristo. Queremos saber quantos de vocês estão comprometidos em manter sua fé firme. Não importa o que aconteça. Queridos irmãos e irmãs, se este vídeo tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal Sabedoria Cristã. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível e comente abaixo suas reflexões sobre este tema tão importante. Ao fazer isso, você nos ajuda a espalhar a palavra de Deus e a alertar outros sobre os sinais dos tempos. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.